Olá, meus amores, boa tarde. Tô passando aqui para falar com vocês. E aí, como é que tá a vida que vocês estão criando? Vocês estão felizes com a vida que estão criando? Então, há algum tempo atrás eu estava muito infeliz com a minha vida e queria criar uma nova vida para mim. E foi então que eu comecei a estudar a lei da atração profundamente, porque eu já tinha um conhecimento muito superficial. E eu decidi então que eu queria aprofundar isso, que eu queria mudar a minha vida. E dentro disso vieram muitos conhecimentos, muita coisa. E eu comecei a dar passos, né? E eu sempre digo que a vida muda a partir do momento que a gente começa a fazer escolhas, né? E ter coragem de ser as escolhas. E foi isso que eu fiz. Eu fiz uma escolha e tive coragem de fazer essa escolha. E hoje eu posso dizer que eu tô criando a vida que eu quero viver. Não mais aquela vida que me ensinaram, sabe? Que eu tenho que seguir uma regra e uma estrutura. E, enfim. Hoje eu crio a minha vida e faço as escolhas que estão alinhadas com o que eu quero, com o que me faz feliz, sabe? E quanto mais eu vivo feliz, mais eu crio coisas maravilhosas na minha vida. Então eu saí da forma e da estrutura que me ensinaram do que era certo e comecei a questionar o que era certo pra mim. Então, meus amores, eu tô muito, muito, muito feliz porque eu faço meu horário, eu construo meus projetos, eu tenho vários projetos, né, que eu venho construindo. Desde cursos online, workshops e palestras presenciais, outros projetos físicos que mais pra frente eu compartilho com vocês. E aí eu quero saber o seguinte, como seria você também entrar nesse lugar, né, de começar a criar a vida que você quer viver, porque quando Jesus falava, sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, isso ficou só no papel, né? A gente precisa começar a exercitar esse lugar de deusinha e deusinha que nós somos, né? E começar a co-criar a vida que nós queremos. E é isso que eu vou ensinar no meu curso que eu vou lançar depois do carnaval. Ainda não sei se exatamente em fevereiro ou se vai ser em março, início de março, mas mais um curso, né? Então eu já tenho como descobrir sua missão de vida e seu propósito. Então se você está infeliz com essa carreira, assim como eu também estive, já tem um curso aí que você pode fazer para você descobrir suas habilidades, seus talentos, e eu vou estar do seu lado, te dando a mão nessa caminhada, para você não ter medo, não ter insegurança e desconstruir todas as travas e as amarras que te impedem de viver o que você sonha. Então, se você tem muitas crenças de que isso não é possível, de que não tá dinheiro, eu vou estar do teu lado para te ajudar nisso aí e vamos juntos escrever uma nova história. Daí também eu tenho então o curso de Lei da Atração, né, que eu vou lançar agora, né, esse mês de março. E no curso de Lei da Atração, ele é diferente porque a gente não vai olhar, né, qual é a missão de vida e propósito. A gente vai olhar o que de fato nós queremos criar para nossa vida nesse lugar de deusinho e deusinha, né, meus amores? Gente, estou muito apaixonada, é muito linda, porque eu tinha forma e estrutura assim de que vai demorar muito, né? Imagina, para ter muitos seguidores, para vender meus cursos. Então eu tinha muita forma e estrutura de como as coisas iam acontecer para mim, sabe? Só que o universo tem infinitas possibilidades das coisas acontecerem. E quando eu entrei no lugar de inspiração e saí da transpiração, que eu sempre aprendi que tem que trabalhar muito, que a vida é dura, que para fazer dinheiro a gente tem que ralar, e eu abri a mão dos melhores momentos da minha vida, sabe? Que era estar com os meus filhos, que era isso, estar aqui numa piscina, ir numa praia e fazer as coisas que eu gostava. E eu vivia só para pagar contas, né? E pagar boletos, e o que tinha de fato, que era o legal da vida, eu não vivia, né? Então eu comecei a questionar tudo isso e fui estudando, né, como que eu mudaria isso na minha vida, porque se era uma lei, né, que eu posso criar a minha realidade, como que eu poderia fazer isso? Então hoje eu crio através da inspiração, eu não crio na transpiração, inclusive tô aqui ó no fresquinho, muito bom. E eu não queria mais aquelas verdades, sabe? Que eu tinha que trabalhar num lugar e ser infeliz e ficar horas enriquecendo alguém. Então, no curso, né, eu vou ensinar pra vocês o que eu fiz, todos os meus
aprendizados, como sair da mente, sabe? Como parar de vibrar no medo, na incerteza e todas as histórias que a gente acredita, né? Nessas crenças que nós temos sobre dinheiro, sobre prosperidade, que a gente não pode, que a gente não merece, que a gente não é capaz e que é muito difícil, sabe? Então, assim, como que eu saí do zero? Eu tinha uma vida, assim, muito triste, sabe? Porque eu perdi tudo. Eu já tive uma situação muito boa lá atrás, mas eu perdi tudo. Eu tive um processo de falência e eu fiquei com 1 milhão de dívidas. E daí eu tive depressão, eu achava que a vida não valia mais a pena, sabe? Eu tinha vontade até de morrer e eu não via sentido mais na minha vida. Eu não sabia como eu ia recomeçar. Eu não tinha ninguém pra me ajudar, sabe? Eu não tinha pai, mãe, assim, do meu lado, que me dessem apoio. Eu não tinha marido, nada, sabe? Era eu e 2 crianças sozinhas. E eu fiquei 8 anos andando em círculos na tristeza, na depressão, na infelicidade. E aceitava qualquer coisa, sabe? Só pra pagar as contas. E eu não tinha consciência que eu tenho hoje, sabe? Que eu posso criar minha vida, que eu sou deusinha vivendo uma experiência aqui. E eu acreditava em tudo isso. E eu vivia muito infeliz. Então, a minha vida não tinha sentido. Eu tinha vontade de morrer mesmo, sabe? Porque qual era a graça disso? Não tinha sentido. Pra que viver uma vida assim, sabe? Pra mim era uma vida miserável. E eu precisava encontrar uma resposta, sabe? O que mais? Por que isso? E aí eu comecei, né, a pesquisar, a estudar, e foram horas e horas e anos sem aceitar esse lugar que me contaram a vida inteira, sabe? Porque eu cresci ouvindo, a vida é dura, você tem que trabalhar muito, as coisas são difíceis, a vida é assim mesmo. E eu achava que eu não merecia algo melhor, eu achava que eu não era capaz, sabe? Então tinham tantas crenças ali que vieram da minha infância. E eu fui limpando tudo isso, fui fazendo o meu processo, né, de limpar todas essas crenças para que eu pudesse acessar um outro lugar, sabe? Esse lugar que Jesus falava, que nós fazemos parte também, né, do Criador. Nós somos imagem e semelhança dele, né? Nós somos filhos do Criador. Então, eu comecei a desconstruir tudo isso e vibrar em lugares muito melhores, assim, né? Internos, de alegria, de felicidade, de gratidão. Mas foi um caminho que eu percorri de muita dor. E eu não tinha ninguém pra me mostrar o caminho. Eu fui pegando tudo muito assim, sabe? Em vários lugares durante muito tempo. E se eu soubesse, assim, se tivesse tudo compactado, né? Eu teria evitado muita dor e muito sofrimento na minha vida. Então, eu desenvolvi o meu curso, né? Dentro de todas as coisas que eu vivi, que eu passei, que eu aprendi, para encurtar o caminho das pessoas, né, nesse lugar de dor e sofrimento, sejam dores emocionais, né, as travas que nós temos, sabe, a procrastinação, aquela coisa que a gente acredita que não é capaz, que não pode, que não merece, ou seja, a gente aceitar um lugar, sabe, muito menor do que o nosso lugar, aquele trabalho que nos faz infeliz, né, que a gente se sente até abusado, porque a gente ganha muito menos do que merece. E a gente não consegue viver a vida como nós gostaríamos. E aí é isso, meus amores. Então eu tenho muitos projetos, sabe? Eu tenho muitos cursos já online. Eu não, assim, tem uns que eu já deixei aberto, né, para venda direto, que é a missão de vida. O Lei da Atração, a gente vai lançar agora em março ou final de fevereiro. E acho que vai ficar também aberto direto, perpétuo, né, que a gente chama. E tem muitas outras coisas, sabe? Tem workshop, você pode curar sua vida. Eu faço clube do livro, com muitos conhecimentos para ajudar as pessoas, né, a ir desconstruindo as crenças delas. Então hoje eu tenho muitos projetos e tem outros cursos também para lançar, né? Então a minha ideia é lançar um curso por mês. Então tem também o Terapeutas da Nova Era, onde eu ensino, né, as pessoas a serem terapeutas e fazer tudo o que eu faço nos meus atendimentos, que eu também atendo, né, individualmente. Então a minha agenda é um pouco mais reduzida, porque eu escolho, né, ter qualidade de vida, eu escolho poder também
desfrutar dessas coisas maravilhosas. Então, eu não queria esperar o final de semana para ser feliz, sabe? Como a maioria das pessoas fazem. Então, as pessoas estão infelizes nas suas vidas e elas ficam esperando o final de semana para ser felizes e vivem muito nas fugas, né? Então, bebem mais do que deveriam, comem mais do que deveriam, compram mais do que poderiam e aí vivem assim. Aí chega na segunda-feira, né? Bate aquela infelicidade de voltar para aquela vida mais ou menos, né? Aqueles cafés morninhos que eu sempre falo. Então, é exatamente isso, né? Porque a gente não está vivendo no lugar que nós poderíamos viver. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, sabe? É o teu eu superior, sabe? A tua centelha divina falando, esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho que você poderia estar vivendo. Porque se você é imagem e semelhança do Criador, se você é filho do Criador, né, a gente não deveria estar sofrendo. Então tem tantas mentiras que nos contaram, né, do que é a vida. Então, que Deus é esse que você acredita, né? É um pai vingativo e punitivo? Ou é um criador, né, que te fez e que é amor incondicional? Então, ao longo dos meus estudos, eu vi que as pessoas tinham medo, né? E criaram muito essa coisa do medo. Porque quando a gente tem medo, a gente é controlado, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo do que meu pai pudesse fazer, de apanhar da minha mãe, e eu obedecia, né? Então, a gente foi muito condicionado pelo medo, não só familiar, que a gente aprendeu na nossa casa, mas também da sociedade, né? Então, nos falaram um dia um monte de verdades que a gente acreditou a vida inteira e que nos faz sofrer, sabe? Então, eu desconstruí essas verdades e eu acredito num criador de amor incondicional e que ele me deu livre-arbítrio para criar a vida que eu quiser criar e criar uma vida que me faz de fato feliz, sabe? Então, quando eu fui tirando os meus medos, as minhas amarras que eu também tinha, as minhas limitações, fui mudando as verdades que me falaram e que não servia mais um dia, sabe? Eu fui acessando esse lugar. Então, ontem eu fiz um atendimento maravilhoso também, e aí eu tava contando a história da frigideira, não sei se tu conhece, mas eu sonhei, gente, com um dia isso, sabe? Trabalhar na piscina, fazer live na piscina, e eu era muito tímida, eu tinha medo da rejeição, eu tinha medo do abandono, eu tinha medo do julgamento, eu fui trabalhando tudo isso, sabe? Eu fui vivendo um processo, né, de curar os meus medos e as minhas travas, para me tornar a deusinha que eu nasci para ser. Então, ontem eu fiz um atendimento maravilhoso e eu nunca imaginei, sabe, trabalhar na piscina. Isso é muito bom, gente, é muito bom e transformar vidas, sabe? E aí ontem eu fiz um atendimento e eu contei, né, a história da frigideira. Não sei se você conhece, mas eu vou te contar aqui. É o seguinte, tinha uma menina que ela fazia o peixe, né, e ela cortava o peixe em pedaços. E aí o peixe, ela sempre fazia assim, né? Tirava a cabeça, o rabo e partia o peixe lá em pedaços menores. E ela perguntou um dia pra mãe, né, assim, mãe, mas por que a gente faz o peixe assim? A mãe falou assim, porque a minha mãe sempre fazia. Aí elas foram perguntar pra avó, né, avó, por que você faz o peixe assim? E aí a avó falou, porque a minha mãe sempre fazia. Aí eles foram perguntar pra Bisa, que ainda era viva. E aí falaram, Bisa, por que você sempre faz o peixe assim? Ela falou, porque eu não tinha uma frigideira que coubesse o peixe inteiro, né? Então, às vezes a gente vai fazendo as mesmas coisas, sem questionar, sem perguntar, sabe? Por que daquilo? E assim caminha a humanidade, né, meus amores? Então, eu passei aqui hoje para dar um beijo para vocês, dizer que vocês são muito especiais, que vocês também são deusinho e deusinha, e que se vocês quiserem mudar a vida de vocês, tem os meus atendimentos, né? Tem o curso que eu vou lançar e tem tanta coisa que eu tô trazendo de contribuição, sabe, pro planeta, e que eu nem imaginei que eu fosse capaz, sabe, de criar tantas coisas. E é isso, amores. Então, se vocês também quiserem entrar nesse lugar de criar a vida de vocês, né, de descobrir o que vocês querem fazer, quais os talentos, quais habilidades, sabe, qual potencial existe para você, o que você pode criar nesse mundo para fazer a diferença aqui e ainda ganhar dinheiro com isso. Tudo isso está acessível, né?
Então, eu tenho os meus cursos, então, para ajudar as pessoas nessas coisas. E é isso, amores. E eu tô passando aqui, então, pra falar um pouquinho disso pra vocês e dizer que eu tô muito feliz e os meus atendimentos são maravilhosos e eu tô conseguindo transformar muitas vidas, né? Então, isso me deixa muito, muito, muito feliz. Eu sou muito grata e eu tô vibrando, assim, num lugar muito legal, sabe? E tudo isso foi um caminho, né, que eu percorri e esse caminho tá aí pra todo mundo. Então, se você quiser vir também por esse caminho, percorrer esse caminho, eu vou te dar a mão, vou estar do teu lado e vamos que vamos, porque a vida pode ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais abundante e incrível, né? Então, é isso, amores. Eu vou ficar por aqui, meu celular tá super quente e vou curtir aqui minha piscininha mais um pouco. Amo vocês, beijo no coração, até o próximo vídeo.